E aí, gente, era nem isso aqui. O objetivo desse vídeo é mostrar um novo artigo acadêmico. Agora já temos 4 que lançou na revista Verifugai. Lembrando que esse aqui de cima é apenas um exemplo, né? Não é um artigo da revista em si. Isso aqui é apenas um exemplo. Agora, no momento a gente tem 4, que é esse daqui, a impossibilidade do veganismo numa sociedade, né? Foi eu que escrevi. Tem a do R2, que eu não sei o nome dele de verdade, né? Mas é sobre uma análise dialética, né? Dialética do aborto, né? Que é mais filosofia, né? É muito bom também. Eu já falei anteriormente do a breve formalização da praxeologia, que eu fiz um vídeo anteriormente. Eu creio que ficou relativamente bom, mas eu quero melhorar ele um pouco. Só que agora eu lançou mais um, né? Que é esse aqui. Esse aqui é porque eu me interessei por o tema recentemente. Eu estou, talvez, viciado nesse tema, né? Que é design inteligente. Então, eu já escrevi livro de teologia e tal, 7 já. Obviamente, eu curto o tema do ponto de vista teológico, né? Só que eu nunca vi do ponto de vista científico, né? Eu nunca busquei, assim, aspecto só, de um criacionista só de fé, né? E eu só preciso de fé. Eu não sou tipo Tomé. Eu preciso ver ali o lado de Jesus e tal. Eu já acredito na Bíblia, assim, literalmente no que está escrito em Gênesis e tal. Dias de 24 horas e tal, na criação. Eu acredito nisso pela fé. Eu não sei como explicar, por exemplo. Só que eu vi certas explicações sobre isso. E eu vi problemas em algumas explicações do ponto de vista científico. Muitas das explicações são boas, outras não são boas. E o ponto de vista desse paper é mostrar que existem explicações boas e existem explicações ruins para visões criacionistas, né? Então, eu começo primeiro falando sobre é, passagens bíblicas e tem relação com ciência, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo legal aqui. Aqui é do peso do ar em Jó, né? Aqui, ó, porque ele viu as extremidades da terra e vi tudo que há debaixo dos céus quando deu peso ao vento, né? Esse peso ao vento, só foi descoberto que realmente o vento tem peso. Na verdade foi o Galilei também que desenvolveu mais ou menos algo perto disso. Mas foi, em parte, o Jean Ray, Torricelli e outros que provaram que eu vi um artigo associado a isso, né? Um bem básico associado a essa descoberta. Hum, Foi no século XVII. E o texto de Jó é o texto mais antigo da bíblico, né? Do ponto de vista cronológico, ele é da mesma época de Abraão. Você tem a visão bíblica gramatical, na minha opinião, correta, né? Alguns dão datações posteriores para Jó, infelizmente. Mas o grande ponto é que tem passagens que tem a ver com o tema, e isso daqui não é questão de achismo, né? É uma obviedade, né? Por exemplo, sobre a Terra ser um globo, que é o termo Kug, em hebraico, né? Aí eu cito um pouco de Platão também, que cita a mesma coisa, algumas teorias na época dele. Então é o termo Terra Haaretz, em, em hebraico, né? E Hug, normalmente é Hug, né? A gente fala Kug, mas é Hug, porque letra tem som de H. Então Hug Haaretz é o globo da Terra, então é redondo. Aí a pessoa fala, não, mas isso daqui é um texto poético. Cara, quem fala isso não sabe nada de poesia. Poesia, ela tem uma liberdade artística maior, mas tem uma liberdade que ainda expressa as coisas da realidade. Não é porque um texto é poético que ele não está expressando uma opinião do autor que tem uma referência óbvia. Ele falar globo, realmente, não importa se o texto é poético ou não, ele realmente está falando globo. Ele indica que a Terra é redonda, por exemplo. Tem de norte sobre vazio, que representa, tem até em vista um livro do Bruno de Almeida, e o termo torro para vazio, né? É, Eberimó, para o nada, né? Que a Terra Eretz estaria tendida sobre o nada no sentido de ter uma força gravitacional que a segura, né? Então, do ponto de vista até da história da ciência, é muito importante você ler Jó, por exemplo. Tem várias passagens ali que tem a ver literalmente com proposições, tem a ver com científicas, sem forçar o texto, por sinal. Então tem outras, muito que se leia, tá de graça aqui no site. Outras relações disso. Depois, eu vou tratar de
física em si, né? Então eu vou falar um pouco sobre cosmologia, problemas com a cosmologia, né? Por exemplo, tem uma coisa chamada Anisotropic Convention, basicamente uma teoria associada à relatividade de como a luz chegaria até nós, do ponto de vista criacionista, muito rápido. Só que esse modelo tá errado. É o modelo do Lisle, né? Até citei errado ali, né? Lisle. E basicamente a ideia que ele usa é uma coisa chamada simulação. Simulação não, perdão. É relatividade simultânea na relatividade, que é uma coisa real. Que é o conceito aqui que eu citei o artigo do N, associado a eventos simultâneos na relatividade e a noção de tempo e espaço nesse contexto. Então, a visão do Lisle é que você poderia ter uma invariante, não de distância, de certa forma. Não de distância, mas exatamente do que é chamado de translações de Lorentz, a forma que a luz propaga, em que a noção de distância ela deixaria de existir. Do ponto de vista prático, da luz ter que percorrer de forma causal de A até B, até a Terra, usando uma coisa chamada convenção de Malamud, que é mal vista por sinal da relatividade, né? Então é um pouco de filosofia, né? A questão é que se você pode usar uma convenção de Einstein que você usa a constante da luz isotrópica, né? Ela vai em todas as direções. E aí você vai até B em milhões de anos, bilhões de anos, né? Dependendo da distância da estrela. Por exemplo, o Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. E se tem essa convenção que, na verdade, você fica, por exemplo, C/2. Então, a constante de luz, ela cai pela metade. Então, você já tem um tempo maior associado a isso. Só que a visão do Lisle, né, é que você tem nem C/2, que já é mais rápido, né, o tráfego da luz. É 1 menos o cosseno de teta. Então, 1 menos, entre aspas, cosseno de teta. 1 menos o cosseno de teta, em que você teria algo ainda mais rápido, que seria instantâneo, de certa forma. É, nesse contexto, né? Então, no caso, por exemplo, ele dá um exemplo. Vamos supor que nu, que é basicamente esse V ao quadrado que parece um V, né? É basicamente a noção de. Tem dois observadores, né? Então, aqui, essa contração de Lorentz é a raiz de 1 menos a velocidade de ângulo de dois observadores dividido pela constante da luz. Aí você tem a noção de temporal disso. Se você acha que assumir, por exemplo, que nu é igual a c, ou seja, que ambos se movem na velocidade da luz, aí a noção de distância se perde. Só que, obviamente, o próprio Dennis, né, que vai criticar o Lisle, ele diz, cara, nu normalmente é menor que c. E isso é óbvio. Ou seja, esse negócio de que a luz percorre coisas instantâneas não tem lógica, né? O ponto é que outra forma de explicar essa noção da luz teria que ser dada. Esse é o ponto. Aí eu vou pra série do artigo do Dennis, né? Eu acho que é na parte 2. Que aí ele vai tentar tratar dessa questão, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas ele. Eu falo também um pouco de plasma cosmology do Lerner, né? Uma teoria de eletromagnetismo associada à cosmologia, né? Muito interessante, só que errada, na minha opinião. Não tem nada a ver com o tema de luz, tá? Mas é associada à cosmologia de plasma, né? O plasma cosmology. Acho que na parte 3 que eu vou falar sobre o Dennis, né? Essa crítica ao modelo chamado Anisotropic Convention, que eu, não, que eu discordo no caso, né? E antes de ver a visão do Dennis, que ele matematicamente prova do ponto de vista relativístico que a visão do Lise estava errada, né? E por sinal, o Dennis, ele prova que essa explicação para como a luz teria chegado de forma instantânea estava errada. Só que ele mesmo prova, no contexto criacionista, outra versão que poderia explicar como a luz chega rápido. Então não é que ele era. Ele também é criacionista, mas ele tá falando, ó, essa sua visão, Lisle, tá errada. Tá errada. Matematicamente é impossível. Geometricamente, no contexto da relatividade, é impossível. Eu fiz um vídeo sobre relatividade recente. Então, tem um paper dele chamado Consistent Young Earth Relativist Cosmology, né? Então, cosmologia relativística de Terra nova, Terra jovem, né? Consistente.
Eu não li esse artigo ainda, tá? Mas eu só citei que ele cita no artigo dele pra criticar o Lisler, né? Falando, não, eu tenho um artigo que tenta explicar isso de forma diferente. Eu vou ler hoje, por sinal. Então, tem uma treta, né, entre eles, tá? Aí o Lisler começou a escrever um blog contra ele e tal. Isso foi bem legal, tal. E tem um apêndice também que é um pouco mais sobre biologia, né? Na verdade, é associado ao debate, né, de evolução versus criacionismo e tal. Que é o debate entre James Tour e David Farina, né? Então é muito interessante essa questão. O que vai me demandar é estudar mais química, né? Porque eu sei mais de biologia do que de química, né? Então eu vou ter que ir além em química para explicar ainda mais com detalhes essas questões, né? Posteriormente. Mas esse aqui vai ser uma série, tá? Eu pretendo fazer vários artigos, né? Sobre geologia também, sobre biologia, nesse contexto criacionista, né? Por quê? Porque eu curto esse tema, eu acho interessante. E, por sinal, você ter uma crença diferente do status quo não muda o seu conhecimento num tema, né? As pessoas às vezes não entendem. Então, eu acredito nisso pela fé, né? Numa terra, no universo jovem, terra jovem, né? Normalmente você é visto como, nossa, mas como você é idiota, né? Mas, acredito pela fé, eu te falei. Eu não tenho nenhum modelo. Porém, eu li ambos os lados e existem modelos de ambos os lados. Os modelos criacionistas não me convencem, mas tem muitos modelos que, no geral, podem ser provados errados, como esse anisentrópico convention, que com certeza está errado. E tem modelos que são bons, né? Então, deixei aqui também o PDF, né? Vou baixar o PDF aqui, ó, dá pra ver como melhor. Então, eu creio que não tem nenhum problema de alguém ser criacionista e desprezar a teoria da evolução é, com argumentos, né? Desprezar também é, certas visões associadas à criação do universo e tal. E eu falo sobre o tema também do ponto de vista, como se diz, cético, né? Então eu falo em algumas partes aqui sobre um pouco sobre teoria das cordas, sobre lambda CDM, quais são as visões gerais atuais. Então eu coloco os dois pontos e aí você que decide qual que você acredita, né? Então esse é o ponto. Escrever isso, né? Colocar os dois lados. É realmente ressaltar problemas do design inteligente. Esse é o ponto, né? Essa questão que tem que ser entendida. Eu quero ressaltar os problemas. Mas não que eles não são resolvíveis, né? Então é isso.